Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Porque a profundidade das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus são insondáveis para nós, e os juízos de Deus e os seus caminhos são inescrutáveis, ou seja, são impossíveis de serem compreendidos por nós. Romanos, capítulo 11, versículo 32. Porque Deus encerrou a todos, a nós e os gentios e os judeus, debaixo da desobediência, para com todos nós, os gentios e os judeus, usar de misericórdia. Mas como Deus encerrou os judeus debaixo da desobediência? Escolhendo a nós, os eleitos, os escolhidos, para que alcançássemos a salvação pela fé em Jesus Cristo, dando aos judeus um coração duro, capaz de resistir ao amor e à piedade de Deus, manifestado em seu Filho, o qual os judeus o mataram. Romanos capítulo 11, versículo 7. Pois que o que Israel, os judeus, buscava, não o alcançou, mas os eleitos, os escolhidos, nós o alcançaram. E os outros, os judeus, foram endurecidos por Deus. Como Jesus é a luz que veio ao mundo para resgatar das trevas, do pecado, o seu povo, os judeus, assim Deus os cegou para não verem a salvação e vida eterna que existe somente em Cristo Jesus, no nosso Senhor e Salvador. Romanos capítulo 11, versículo 8 e 10. Como está escrito: Deus lhes deu aos judeus espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Romanos capítulo 11, versículo 28. Assim que os judeus, quanto ao evangelho de Cristo Jesus, são inimigos de Deus por causa de nós, os gentios, os escolhidos que aceitamos o evangelho de Cristo. Mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo, os judeus? De modo nenhum, porque também o apóstolo Paulo era israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, como está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 1. Romanos capítulo 11, versículo 5. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente de Israel dos judeus, segundo a eleição da graça, da vontade de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 5. Mas como Deus fez para com todos nós, os gentios e os judeus, usar de misericórdia? Deus derrubou os judeus orgulhosos do seu patamar de povo escolhido na terra, diminuindo seus orgulhosos líderes, dando as suas riquezas prometidas a nós, os eleitos, os escolhidos pela graça de Deus, pela vontade divina, reconciliando todo mundo como exemplo para os judeus buscarem o mesmo caminho. Romanos capítulo 11, versículo 11, 12 e 15. Digo, pois, porventura tropeçaram os judeus para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação a nós, aos gentios, para incitá-los à emulação, ou seja, para levar os judeus a igualar-se a nós. E se a sua queda, a queda dos judeus, é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a diminuição dos judeus, é a riqueza dos gentios,
quanto mais a sua plenitude. Porque se a sua rejeição dos judeus por parte de Deus é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Mas por que não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento dos judeus veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado na salvação e na vida eterna, como está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião, de Deus, virá o libertador, e desviará de Jacó as suas impiedades, porque o próprio Deus disse: e esta será a minha aliança com eles, com os judeus, quando eu, Deus, tirar os seus pecados, como está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 26 e 27. Mas por que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, como está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 29? Romanos capítulo 11, versículo 30 e 31. Porque assim como nós, os gentios, também antigamente fomos desobedientes a Deus, mas agora alcançamos misericórdia pela desobediência dos judeus, assim também os judeus agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia de Deus a nós, os gentios, demonstrada. Jesus te ama. E é por isso que veio, porém, a lei, o Velho Testamento da lei do pecado e da condenação à morte, para que a ofensa à pessoa de Deus abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 20. Oh glória! Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Amém? Dani Miguel.